No final dos anos 1960, a Força Aérea Real Australiana já enxergava um problema de substituição que poderia surgir em cerca de uma década. Os Mirage 3 deles só tinham começado a operar nos esquadrões em meados dos anos 60 e eram ótimos aviões. Mas a tecnologia de caças estava avançando tão rápido que os planejadores em Canberra achavam que o Mirage estaria ultrapassado como caça de linha de frente até 1980. A defesa aérea da Austrália é um dos problemas mais complexos que existem. Porque você está defendendo um continente com 2 oceanos de cada lado, uma força pequena para fazer isso, e a ajuda mais próxima está do outro lado do mundo. O substituto do Mirage precisava ser veloz, ter bom alcance e capacidade multifunção. Então a busca começou cedo. 2 candidatos se destacaram do grupo. O primeiro foi o Dassault Mirage F1, que estava começando os testes de protótipo na França. O segundo era uma configuração radical em duplo delta vinda da Suécia, com canards montados no alto, um avião que todo o mundo dos caças estava observando, chamado Saab Viggen. O Mirage F1 era fácil para Canberra avaliar, já que vinha da mesma fabricante francesa que produziu o Mirage 3. Eles já voavam, mas o Viggen precisava de explicações, pois a Saab o criou para resolver um problema sueco. Era como manter uma força aérea ativa após o inimigo destruir suas principais bases na primeira hora da guerra. A resposta deles foi um avião que podia operar em trechos de 500 metros de rodovias comuns. Os canards na frente davam sustentação para decolar em pistas curtas, e o motor na traseira era um Volvo RM8, uma versão fabricada sob licença do Pratt e Whitney JT8D turbofan de avião comercial, com pós-combustor sueco e reversor de empuxo, permitindo ao avião pousar em estrada e parar como um caça naval ao pegar um cabo de retenção. Depois acelerar até Mach 2 ao retornar às alturas. E o produto final era o caça mais avançado da Europa quando chegou, um título que manteria até o surgimento do Panavia Tornado, uma década depois. O protótipo havia voado em fevereiro de 1967, então, quando alguém do exterior veio perguntar, a Saab já tinha um avião de verdade no ar para mostrar. A Saab lhe deu esse nome em referência ao raio, embora a mesma palavra em sueco também signifique pato de topete, e o avião carrega ambos os apelidos desde então. Nada disso foi feito para a Austrália. Mas um caça que pudesse operar em pistas curtas e irregulares, ser colocado novamente em operação em minutos por um punhado de recrutas e cuidar de si mesmo longe de uma base principal. Funcionaria muito bem em um país onde as distâncias são brutais e os aeródromos pelo norte despovoado são poucos e distantes entre si. Então, em janeiro de 1970, o governo australiano pediu formalmente informações à Saab sobre o JA-37, a versão de caça dedicada que ainda estava em desenvolvimento como o eventual substituto dos próprios Dragões da Suécia. Estocolmo precisava aprovar a ideia de exportar equipamentos militares de primeira linha primeiro, o que era um obstáculo maior do que parece, porque a neutra Suécia mantinha um controle rigoroso sobre onde suas armas iam parar. A aprovação veio e, em dezembro daquele ano, documentos confidenciais do Viggen já estavam com os australianos. Mas havia um porém, porque os Viggens que realmente saíam da linha de produção eram AJ-37S projetados primeiramente para ataque e só depois para combate, e a Força Aérea Real Australiana precisava de um caça verdadeiramente multifunção. Então os australianos elaboraram seus próprios requisitos para o que seria um Viggen australiano, enviaram para a Saab no final de 1971 e em março de 1972 a empresa respondeu com uma proposta chamada Saab 37AU. O 37AU foi o Viggen mais avançado que alguém já colocou no papel. A missão de interceptação exigia mais velocidade que as versões de ataque, então a Saab foi buscar ajuda do outro lado do Atlântico e colaborou com a Grumman em um novo projeto de entrada de ar para alcançá-la. Os australianos queriam um canhão fixo na fuselagem em vez dos pods de canhão Aden que o AJ-37 carregava, e eu suspeito que essa pressão ajudou a empurrar os suecos em direção ao monstruoso Oerlikon de 30 mm que eles acabaram instalando no JA-37. O avião precisava de mais autonomia. A maquete em escala real da Saab tinha uma sonda de reabastecimento retrátil no nariz, radome mais fino e redesenhado, e o número de série, um A-20 e um A-212 pintado na cauda, porque a Força Aérea Real Australiana já havia reservado a designação A-20 e um para esse tipo. O destaque, porém, era a interceptação de longo alcance.
O JA-37 já estava programado para receber o radar Ericsson PS-46, a Pulse Doppler e mísseis britânicos Skyflash, um Sparrow aprimorado. Mas o mock-up do 37AU foi um passo além, porque pendurados em seus pilones estavam mísseis, a IM-54 Phoenix. O Phoenix era a enorme arma de defesa de frota que a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu para destruir bombardeiros soviéticos a 100 milhas de distância, antes que eles sequer tivessem chance de atacar um grupo de porta-aviões. E apenas um avião chegou a carregá-lo operacionalmente, o F-14 Tomcat. Para um país onde o problema de defesa é o oceano vazio em todas as direções, esse alcance fazia todo sentido. E as digitais da Grumman seguem aparecendo nessa história, já que o JA-37 acabaria compartilhando parte do mesmo hardware digital de sistema de voo do Tomcat. O problema era o dinheiro, pois tornar o Phoenix útil exigia uma grande atualização no radar. Atualizações importantes de radar trazem faturas igualmente altas. Se quiser algo estranho, os britânicos estudaram equipar bombardeiros Vulcan com mísseis Fênix para criar interceptadores de longo alcance. Por esse padrão, um Viggen com Fênix fazia sentido. O flerte virou números concretos em maio de 1973, quando a Saab apresentou propostas formais para 27, 67 ou 127 aeronaves com a frota em operação até 1976. O acordo geraria empregos, pois, conforme o número de aviões adquiridos, componentes e possivelmente a maioria das aeronaves seriam fabricados na Austrália, junto com a produção licenciada de motores, peças de reposição e componentes eletrônicos. A fábrica de aeronaves do governo em Melbourne vinha construindo aviões desde a Segunda Guerra Mundial e produzia sob licença os próprios Mirages da Força Aérea Real, então todos os envolvidos sabiam que a produção local de caças era possível. O trabalho com o Mirage estava acabando e, sem novo programa, o local poderia parar. Um caça que mantivesse as luzes acesas em Melbourne valia votos de verdade e todos à mesa sabiam disso. Uma oferta tão tentadora ainda precisava passar pelo devido processo. Então, a Força Aérea Real enviou uma equipe de avaliação para analisar as opções. E as opções eram o Viggen, o Mirage FF-1, o McDonnell Douglas FF-15 e o Northrop IHF-17 Cobra. O momento dessa avaliação era importante porque o FF-15 era novíssimo, e o IHF-16 e o IHF-17 estavam competindo diretamente na disputa do Pentágono por um caça leve, naquele exato momento, o que significava que as opções iam melhorar sozinhas. A recomendação que a equipe trouxe foi justamente aquela que todo vendedor teme: esperar para ver o que aconteceria. Em 1974, Canberra concordou, adiou a substituição do Mirage para os anos 80 e definiu que o programa seria reiniciado em 1976. A política australiana então passou por uma reviravolta porque o governador-geral demitiu o governo Whitlam no final de 1975. Quando o programa reiniciou, um novo governo em Canberra revisava as contas com novos olhos. Disseram à Saab que um Viggen australiano personalizado não fazia mais sentido por causa do custo de engenharia. Como uma aeronave personalizada para um único país resultaria, no máximo, em 100 unidades, eles perguntaram quanto custaria um JA-37 padrão, o que manteve a Saab na disputa com a versão padrão. Ali foi o fim do 37AU naquele exato momento, reduzido a uma maquete e uma pilha de papelada. E o cenário que o novo governo estava analisando mudou para todo mundo enquanto a Austrália esperava, porque agora a Dassault tinha o Mirage 2000 chegando. E pior para a Saab, em 1975, o F-16 tinha vencido a chamada venda do século, superando o Mirage F-1 e a própria proposta de exportação da Saab, uma variante do Viggen chamada 37, e para um pedido de 348 aviões envolvendo Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega. E o IHF-17 evoluiu para o FA-18 Hornet porque a Marinha dos Estados Unidos adotou o projeto perdedor do Fly-Off, colocou a McDonnell Douglas na liderança junto com a Northrop e o reconstruiu em um caça embarcado bimotor feito para operar sobre o mar. Frente a aviões com produção acelerada e metade do mundo ocidental aderindo, um caça sueco com só um cliente era difícil de defender. No custo, nas peças de reposição, nas atualizações, em tudo o que importa ao longo de 30 anos de vida útil.
No final de 1979, a lista final estava reduzida ao F-16 e ao Hornet, e para um país que luta sobre o oceano aberto, o caça naval bimotor deixou que o mapa falasse por si. Em outubro de 1981, a Austrália anunciou que estava comprando 75 Hornets, e os Mirages continuaram em serviço até o final dos anos 80, esperando por eles. A Austrália acabou sendo o ponto alto de toda a história de exportação do Viggen, porque o avião nunca conseguiu uma encomenda de exportação em nenhum lugar, e todas as campanhas em que participou terminaram sem sucesso. Quando a linha finalmente foi encerrada em 1990, a Suécia havia construído 329 deles e voado cada um deles por conta própria. Isso ocorria porque a neutralidade sueca dificultava politicamente acordos de armas para ambos os lados. Outra razão era o núcleo do motor americano, pois Washington podia vetar tudo que tivesse tecnologia dos Estados Unidos. Em 1978, Washington usou esse poder para impedir a venda do Viggen à Índia, negando a licença de exportação do motor, levando a Índia a comprar Jaguars. Isso também foi questão de timing, pois o Viggen atingiu o auge quando o F-16 surgiu com o apoio de toda a Aliança Ocidental. Dois pequenos detalhes aqui incomodam. A fábrica de Melbourne, que precisava do trabalho de montagem do Viggen, acabou montando os Hornets australianos, e os números de série AA-20 reservados pela Força Aérea Real para os Viggen foram usados nesses Hornets. O 37AU teria sido o Viggen definitivo, um interceptador equipado com Phoenix, sonda de reabastecimento, canhão, patrulhando as águas desertas do norte da Austrália, e eu teria adorado vê-lo voar. A Saab prometeu aos australianos uma máquina fulminante, e eles ficaram a uma decisão de possuir o pato mais bem armado da história da aviação. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito.